Você aí pode ser um gênio e não tá sabendo, mas vai saber a partir desse vídeo. Porque por mais que você não seja, de fato, um gênio, você vai ter ferramentas para conseguir explorar esse potencial criativo em você. Aí depois você me fala nos comentários se esse vídeo realmente te ajudou. Antes de seguir com o conteúdo, deixa eu me apresentar. Eu sou Miguel Passará, sou poeta, sou cantor e eu tenho a missão de inspirar a reflexão nas pessoas, fomentando a espiritualidade, o autoconhecimento, a fim de criar um mundo com mais autenticidade, honestidade e desenvolvimento. Provavelmente você já ouviu falar ou já jogou o jogo Zelda, e esse jogo é um dos meus favoritos, principalmente porque na minha infância eu jogava o Ocarina of Time, nunca zerei, mas é muito bom. E uma das características muito marcantes dos jogos da franquia Zelda é que eles têm puzzles, que são quebra-cabeças, onde não tem muitas dicas de como você resolve esses puzzles, e aí você tem que usar a sua criatividade para conseguir resolver eles. Nesses últimos dias eu tenho jogado bastante o último Zelda, que é o Tears of the Kingdom, e jogando ele eu pude ver o quão criativo eu fiquei. Primeiro, deixa eu contextualizar você, como que é o jogo. Você tem uma mão que tem os poderes e a partir dele você pode pegar elementos do mundo e juntar eles, fazer coisas que não foram feitas antes, pegar árvore, juntar, e aí tem uns dispositivos lá, umas tecnologia que permite com que você voe e misture esses elementos tudo, e você pode criar coisas que não tinha essa utilidade antes, você pode misturar com a sua arma também, enfim, você tem uma possibilidade muito ampla. Inclusive, foi isso que fez o jogo ser muito bem aclamado pelo público, porque dá essa possibilidade muito grande de você fazer mil coisas. Acho que os próprios desenvolvedores colocaram tudo aquilo ali à disposição e não sabem o tanto de possibilidade que tem para você resolver aquele puzzle. Mas você deve estar se perguntando, Miguel, o que isso tem a ver com ser gênio? Bom, eu passei a virada do ano novo jogando esse jogo. E aí quando era de manhã já, aqui no meu quarto, tô no meu quarto, tem a janela e mesmo fechada, tem umas frestas que entram luzes por elas. E eu queria dormir mais confortável num quarto mais escurinho. Então pra isso eu fiz assim como no jogo, eu peguei tudo o que tinha ao meu redor, as minhas habilidades e fiz uma gambiarra. O que eu fiz? Eu peguei meu lençol, coloquei ali numas pregas que tem ao redor, coloquei nos preguinhos escondidos que tem, e aí depois eu coloquei uns caderno, e aí ficou mais escuro o quarto, mas isso não me fez ser um gênio, só fez eu resolver um problema de forma criativa, ou melhor, uma gambiarra mais ou menos, né? Então o que é que de fato pode fazer com que a gente seja um gênio? Teve muitas pessoas na história que foram considerados gênios, como por exemplo Einstein, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, e indo mais antigamente ainda, Sócrates. Mas eu te pergunto, você considera Sócrates um gênio? Porque ele não se considerava. É diferente. Ele tinha um gênio. Naquela época da Grécia Antiga, eles acreditavam fortemente em daimons, que eles também se assemelham aos djinns da cultura árabe e muçulmana, que são os mesmos gênios daquele do Aladdin, sabe? A tradução do termo daimon é espírito ou divindade, e é entendido que eles intermediam seres humanos com o mundo espiritual. E Sócrates mesmo, ele não fundou uma escola filosófica, ele não escrevia, né? Quem escrevia era Platão, por ele e tal, mas ele não queria fundar tudo isso, não queria receber também dinheiro, porque ele só falava que falava em nome de seu daimon, e seu daimon ele dava sabedoria pra ele, enfim, ele entendia isso como seu daimon, ou melhor, seu gênio pessoal. Aí a gente vem pro século XV, onde surge o Renascimento, e essa cultura renascentista, ela tem 4 pilares: racionalismo, cientificismo, individualismo e antropocentrismo. No resumo, é uma cultura onde se vê o ser humano como centro de todas as coisas, e como centro de referência para todas as coisas, para todos os estudos, e que tudo no mundo pode ser explicado através da ciência e da razão. E por conta disso, aquela coisa dos daimons que Sócrates tinha foi por água abaixo, porque esse daimon, esse espírito, não dá para ser provado cientificamente, né? E aí, por conta do ser humano começar a colocar-se no lugar do centro de todas as coisas, como causa de todas as coisas, ele passou a deixar de ter um gênio e passou a ser um gênio. E isso mudou tudo. Isso que eu tô falando é para tirar essa ideia de que você pode ser um gênio. Porque eu falei isso no começo, você é um gênio. Porém, quando a gente assume isso, eu sou um gênio, isso acaba deformando nossos egos, acaba distorcendo a forma como a gente se vê
Porque se vê responsável por todas as coisas, as coisas misteriosas também, assim como a nossa criatividade, que funciona de forma misteriosa, assim também o nosso cérebro, nossos neurônios. Tipo, por exemplo, quem tá observando todo esse lugar aqui no meu cérebro? É meu próprio cérebro? O que dá a vida? O que dá o sopro de vida na gente? O que gera todas as coisas no mundo? Isso são perguntas que, é difícil você responder, porque são coisas misteriosas, tá ligado? E a gente tá buscando. Se você for olhar pra história da humanidade, principalmente, a gente tá só no começo da humanidade, tá ligado? Agora a gente começou com as tecnologias muito mais avançadas, mas isso é muito recente. Se você olha na linha de evolução, de quando surgiu a humanidade até hoje, no meio de toda a evolução do universo, do planeta, você vê que é só uma parte ínfima. Então eu não acho que todas as respostas se dão através da razão. Aliás, eu acho que a gente nem tem como conseguir todas as respostas do mundo. Vai muito além da nossa compreensão. Mas tem muita coisa que a gente entende a partir do nosso sentir, do que a gente sente. Por exemplo, um sonho que eu tive, e aí quando eu vou ver, eu tô vivendo aquele sonho na realidade. Alguma coisa, algum símbolo, ele se manifesta várias vezes. Aí também tem relação com um termo que o Jung também traz do inconsciente coletivo, de que a nossa mente, nosso inconsciente, a parte que não é consciente, não tá só em nós, não tá só aqui, ela perpassa por todos os seres e também tem relação com todos os seres que vieram antes de nós, né, e que faz a gente ter a questão dos arquétipos, dos símbolos e dos nossos instintos também. Então sabe quando a gente tem aquele insight, aquela ideia mirabolante do nada que vem na nossa cabeça e a gente não faz nada a partir dela? E quando a gente vai ver, tem uma outra pessoa fazendo essa ação que você pensou que era inovadora, mas alguém no mesmo tempo começa a fazer. Inconsciente coletivo. Pra mim isso faz muito sentido. Quero saber, pra você faz? Comenta aqui embaixo se faz com hashtag faz sentido. O que a sociedade entende como um gênio é uma pessoa superdotada intelectualmente, capaz de criar coisas novas que nunca foram criadas antes, inovadoras, trazer resolução para problemas do mundo, assim podendo trazer um impacto significativo no mundo todo, seja nas artes, seja nas relações humanas, que são arte também, considero, seja na ciência, na tecnologia. Mas mesmo você que não tem essa alcunha, esse status de gênio, pode fazer isso também. Só que às vezes a gente se bloqueia no meio desse processo, né? Eu vou falar um pouco mais disso pra frente. Mas então o que nos diferencia desses chamados gênio? Bom, a nossa autenticidade. É a não tentativa de ser diferente. Sermos quem somos. Sabe aquela criança que você foi? Livre, espontânea, sem tantos medos, bloqueios, barreiras, crenças limitantes que ainda iriam ser implantadas em você? Pois bem, esse ser sem tantas amarras é você, quem você é, sua criança. Eu vejo a espiritualidade como esse mistério que permeia todos os nós, todos os seres, todas as coisas que move, que faz se conectar da vida para toda a matéria, que traz movimento, energia, que se manifesta através de fractais, geometria e tudo mais. Então essa espiritualidade, eu acesso ela de forma prática no meu dia a dia, com o contato com o meu inconsciente, porque eu acredito que é o inconsciente que mora esse contato com a espiritualidade mais profundamente, sabe? Porque afinal a espiritualidade é tudo, mas isso fica para um outro vídeo. Então esse gênio pode ser um emaranhado desse inconsciente coletivo de ideias que se interconectam entre todos os seres humanos, trazendo aquela inspiração que vem aqui, que vem ali, que a gente pode se conectar conscientemente com isso. E também vem do meu próprio inconsciente individual, do meu próprio corpo, da minha própria psique, da minha própria consciência. E que a gente vê que não é tão individual assim. Afinal, todas as crenças, tudo que tá aqui dentro de mim, não foi inteiramente criado 100% original por mim. Eu não sou 100% original. Meu pai, minha mãe, eu peguei os genes de cada um deles e formou esse ser aqui a partir dos DNA, assim como também eu peguei as crenças, as ideias deles, eles me ensinaram coisas, foi me ensinado, a escola me ensinou coisas, então eu sou uma conjunção de fatos, de eventos, de pessoas que me ensinaram coisas, não é totalmente individual, assim. Deu pra entender? Então agora eu vou te passar 4 passos para você fazer, que com certeza vai destravar sua criatividade, e a partir disso você vai desbloquear essa potência que existe em você, basta você colocar na prática. Esses passos não são lineares, mas eu vou passar por cada um, destrinchando esses processos criativos, como funcionam para mim, e o que funciona para mim pode não servir para você. A sua intuição, ela sabe melhor, então escute ela.
O primeiro passo para você criar algo é a preparação. Ninguém cria algo totalmente novo e 100% original. A gente cria algo autêntico, com a nossa própria individualidade, a nossa própria personalidade. E essa que é a chave da criatividade, onde você pega pedaços de um lugar, você pega pedaços de outro lugar, você pega pedaços de vários lugares. A partir disso você junta e cria algo que nunca foi feito antes, mas você cria algo a partir do que já existe. Você foi criado a partir de algo que já existe. O alimento que a gente come já estava na Terra há muito tempo. Tem aquela lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então nessa etapa de preparação, o que você vai fazer é consumir. Então você vai pesquisar, estudar, conhecer pessoas novas, coisas novas, ideias diferentes e tudo isso, coisas que te entusiasmam, que faz seu peito vibrar. Qual foi a última vez que você pesquisou no YouTube um bagulho que você gosta de ver, curiosidades do tipo? E se você, por exemplo, pinta, pegue referências de artistas que às vezes você admira, que você se inspira, veja em quem ele se inspira, veja a história por trás disso, veja por que as criações têm aquele sentido, veja criações no Pinterest, por exemplo, também, enfim, dá pra você ir longe e você vai pesquisando referência. Você só vai consumindo o máximo que você puder, que assim você vai entendendo a forma como esses artistas também eles veem o mundo, e aí você consegue colocar essa perspectiva a partir da sua própria perspectiva e você vai fazendo um link. Se você, assim como eu, escreve música, pega um assunto seu que tem interesse genuíno e vai fundo. Como, por exemplo, eu tava pesquisando, fazendo esse roteiro, e encontrei um parceiro meu que eu não via fazia tempo, numa batalha de rima, e ele falou que tava tendo bloqueio criativo. Aí eu dei a dica pra ele e falei, mano, é o seguinte, do que você tem interesse genuíno? Do que você gosta? Ele falou futebol. Pois é, mano, então pega referências de jogadores que você tem inspiração, que você admira, veja em quem as pessoas que ele se admira, que ele se inspira, e vai no fundo, mano. Veja a história de todos esses bagulho. E aí eu falei pra ele tudo isso e depois falei o próximo passo que eu vou falar pra você agora. E depois ele me mandou uma mensagem falando: Miguel, deu resultado. Agora eu tô criando música assim como eu não criava fazia tempo. Então depois de fazer essa etapa da preparação, você entra no processo de incubação. Se você tem uma intenção muito clara de um problema que você quer resolver no meio desse processo criativo, faça uma pergunta bem elaborada e aí você relaxa. O processo de incubação é sobre isso, você relaxar. Você tira a mão do controle e vai dar uma caminhada. Não fica colocando energia mental nas coisas, sabe? Aquela energia que você fica, ai, mas eu preciso achar essa resposta pra esse bagulho. Não, você tira a mão do controle e vai relaxar, mano. Vai fazer o que você quiser, vai viver, vai meditar. A gente precisa aprender a confiar. E a meditação, ela pode ser uma linda aliada nesse caminho de que a gente não tem controle das coisas, de tudo que acontece nesse mundo. Como eu falei, tem muita coisa misteriosa. Então a gente confia, porque o fluxo da consciência do mundo, do universo, segue seu próprio curso. E o que a gente pode fazer é observar, sem se apegar ou fugir, porque a natureza das coisas é a impermanência, que é a transformação. Tudo muda, tudo está transformando também. Então esse silêncio que você se coloca também na meditação, também vai sumir. Ou melhor, vai se transformar. Nessa hora você está deixando sua mente inconsciente trabalhar para você. Você está confiando nesse processo, se entregando. E nisso tem até um bônus, uma dica aqui para você, que é ficar presente com os seus 5 sentidos. Você prestar atenção nele. Então se você saiu para caminhar na rua, por exemplo, você foca no vento que você está sentindo, né, da temperatura, tem o tato, mas também tem o olfato, tem as coisas que você escuta, tem as coisas que você está vendo. Foca nisso, esteja presente. Que aí com isso você evita, né, pensamentos excessivos. Então se você fez um trabalho bonito na preparação, estudou bastante coisa, foi a fundo, isso vai te render bons frutos. Então abra o peito e confie no que é o melhor que a vida pode te dar. Assim como, por exemplo, eu ando de skate e às vezes tem umas ladeiras muito íngreme. E nesse momento, eu me abro pro melhor que a vida tem pra dar. É óbvio que eu posso cair, me espatifar, mas esse medo, esse bloqueio, não me impede de viver esse momento tão maravilhoso. E aí depois desses processos bem feitos, vem o insight. O insight, ele sempre vem. É batata, mano. Principalmente se você fez o processo anterior. Ele vai vir no momento. Do nada. E ele funciona como aquele entendimento profundo de uma ideia que às vezes você já vê
um projeto todo escrito, mano. Você já viu um livro todo, um filme inteiro sendo feito, um EP, uma música, um álbum. Então esses insights, eles vêm e nesse momento é muito importante você ter um caderno de anotação, podendo ser, por exemplo, aquele grupo de WhatsApp que você tem, ou ser um caderninho mesmo, assim como eu gosto de andar, ou tem, por exemplo, um Evernote, que é uma ferramenta online muito boa também, que eu gosto de usar. E por que é bom ter esse caderno, principalmente andando com você? Porque esses insights, eles vêm em um momento muito inusitado, muito do nada, muitas vezes, né? Às vezes no banheiro, outras você correndo, dando uma caminhada, outra você indo dormir. E sabe por que os insights eles surgem nesses momentos assim do nada? Primeiro porque a gente tá em contato conosco mesmo, coisa que a gente muitas vezes não faz, né? Às vezes até não fazemos nesse momento que era pra ter contato, como por exemplo no banho, você ter contato com o corpo, mas às vezes a gente tá lá vendo vídeo enquanto tá tomando banho. Eu faço isso. E também tem explicações de frequências cerebrais que já são comprovadas cientificamente. Temos 5 estados mentais, o beta, alfa, teta, delta e gama. Cada uma tem uma frequência cerebral que dá para ser medida através do eletroencefalograma, porque os nossos pensamentos eles geram um impulso eletromagnético e a partir desses impulsos dá para ser medido. O beta é o estado normal, o estado que eu tô aqui falando com você, e quanto mais elevado o estado do beta tá, mais revela o quão estressado eu tô. Aí tem o alfa também, que é o estado relaxado, e no estado alfa é um momento que você consegue parar, relaxar, e é um momento que você consegue também focar e memorizar melhor as coisas. O teta é aquele estado que você tá tirando um cochilo, você tá meio que sonhando e meio acordado, sabe? E o delta é o momento onde você tá em sono profundo, onde você esquece quem você é. E o gama é o estado mais elevado da nossa mente, que são mais de 30 Hz para cima. Mas assim como diferente no beta, o beta mostra que quanto mais elevado tá, mais estressado tá. Porém, o gama, quanto mais elevado tá seu pensamento, seu espírito. Então eu vou dar uma dica aqui pra você, voltando ao que a gente estava falando na preparação. Se o estado alfa ele é muito bom para memorização e estudo, cultive esse estado alfa em ti para você estudar. Eu vou dar um exemplo aqui de memorização minha que aconteceu que eu fiquei incrédulo, que é o seguinte. Na escola eu dormia muito. Eu era muito dorminhoco, mas ao mesmo tempo conseguia tirar nota boa. Lembro de uma vez que eu tava numa aula de filosofia e eu tava lá totalmente querendo dormir, né? Eu não peguei o caderno, deitei e fiquei ali só dando uma olhadinha às vezes no que o professor passava na lousa e voltava, dormia, sonhava. E eu ficava nessa, indo e voltando, indo e voltando. Eu ouvia algumas explicações dele, voltava a dormir, não peguei o caderno pra nada. Só que nessa ele passou uma lousa de conteúdo, apagou. Passou outra, acho que ele passou umas 2 ou 3 lousas. Quando eu fui ver, eu lembrei do que passou na lousa anterior. Eu fiquei tipo, ué, eu memorizei, velho. Eu memorizei tudo que ele passou. Eu fiquei de cara. E aí depois eu pedi pra um amigo meu, falei, mano, pega o seu caderno aí, que ele copiou, e falei, vê se tá realmente o que eu vou falar, que eu memorizei. Ele ficou, como assim você memorizou? Pois é. Aí eu falei tudo que tava lá e realmente... tinha decorado tudo que o professor passou na lousa. Então, sobre cultivar esse estado, é possível você cultivar ele com meditação, também com respirações ativas. Mas também tem uma técnica muito interessante chamada batidas binaurais, como por exemplo essa daqui, que é a alfa, onde você dá uma relaxada e é bom para você conseguir concentrar nos seus estudos. E tem essa gama aqui também que eu uso para conseguir ter ideias, para conseguir escrever coisas, que eu fico super concentrado também, só que num estado mais elevado. Teve um dia que eu usei isso para meditar e quando eu percebi parecia que eu tava nos estados meio psicodélicos assim, né? De conseguir vislumbrar várias coisas e sentir uma conexão muito profunda assim com espiritual. Tem estudos que mostram que o momento do insight gera o pulso gama, que é a frequência mais elevada do nosso cérebro. E por que esse impulso é gerado? Se vê porque pode ser que novas redes neurais são formadas. Neurônios que nunca tinham se conversado, trocado informações entre si, começam a trocar essas informações. É como se a gente, no momento da preparação, tivesse jogado todas essas informações dentro da nossa cabeça e tivesse embaralhado elas. E aí, no meio desse embaralhamento, a mente inconsciente trabalhando, é como se ele estivesse ali flutuando e daqui a pouco, pum, conectou um ao outro. E aí, nesse momento, gera um impulso elétrico, pum! E aí é o momento do insight. E aí, você percebe mesmo que ficou num estado alterado, né, que gera um entusiasmo. Quando você vai dormir, por exemplo, e
dá aquele insight, você não consegue dormir, velho. Porque é uma frequência muito elevada. Você precisa estar numa frequência mais baixa para conseguir dormir. Eu me lembro de ter visto uma imagem mostrando o tanto de conexões neurais que tem no nosso cérebro quando a gente está sob efeito de algum psicodélico. No caso, eu acho que era sobre o cogumelo. Se eu achar, eu vou colocar aqui na tela. E isso faz muito sentido, porque por experiência própria, expande a consciência e faz com que ela trabalhe de maneira que nunca foi trabalhada antes. Então, realmente, tá ali se exercitando o cérebro, né? Então é por isso que quando se faz uso responsável e terapêutico que existe de cogumelo, por exemplo, a gente consegue ter entendimentos profundos, insights sobre nós mesmos. E um cérebro saudável é um cérebro onde tem neurônios se conectando, se exercitando. Então depois de ter passado pelos 3 processos anteriores, a gente entra no último, que é a verificação ou lapidação. A gente precisa sustentar tudo aquilo que a gente recebeu na hora do insight. Então é nesse momento que você vai lá, vê o seu caderno de anotação, o seu grupo do WhatsApp, vê as anotações que você fez, os áudios que você mandou, os rabiscos que você escreveu, desenhou, e você estrutura isso para que ele crie a forma que você vislumbrou. E é aqui que entra a disciplina, o dia a dia realmente, para você conseguir trazer essas mudanças de fato na sua vida. Como por exemplo, se você teve um insight sobre si mesmo, de não tá tendo uma relação virtuosa por conta de algumas atitudes suas, só ter a noção disso não vai fazer com que você mude. Você precisa, de fato, no dia a dia, colocar ações para que você traga a mudança. Então, recapitulando o que eu disse nesse vídeo, citei 4 passos para o processo criativo. Primeiro, a preparação, onde você consome coisas. Segundo, a incubação, onde você relaxa, se solta, entrega. O terceiro, que é o insight, onde o momento que, teve uma iluminação. E o quarto é o momento de verificação ou lapidação, onde você lapida todos esses processos de insight que você teve e cria a partir daí algo realmente sólido. Aí, para adicionar um pouco nisso, eu vou trazer aqui um pouco do processo do Walt Disney, o processo criativo dele, que são 3 etapas, que é o sonhador, o realista e o crítico. O sonhador é o momento que você tem a chuva de ideias, brainstorming, que você pensa um monte de coisa e não tem nada bloqueando esses pensamentos, né? Não tem nenhum medo, alguma coisa que impeça. Porque aí depois vem o segundo passo, que é o realista. Você vê todas essas ideias e vê como que elas podem chegar na realidade, como que elas podem de fato ter estrutura. E a partir disso, você escrevendo, você pensando nessa lapidação, você entra no lado do crítico, é como se fosse um analista que olha para esse que foi criado antes, o realista, e é como se estivesse lapidando o diamante mais ainda. E falar para vocês, é normal ter dúvida e incerteza nesse processo. Vocês não têm noção do tanto de medo, de dúvida, incerteza que eu tive para fazer esse primeiro vídeo aqui de conteúdo no YouTube, que é uma coisa que me vem sendo atravessada há muito tempo, mas eu não tive a iniciativa por conta realmente dessas incertezas, né? Mas eu penso também que a gente tem que honrar o nosso poder pessoal, a nossa potência criativa. E mesmo com medo, ir em frente, sem se comparar. Falo isso, mas eu me comparei muito e é por isso que eu tive medo de vir aqui. Mas não é justo você se julgar pela sua primeira tentativa, que provavelmente vai ser ruim, mas você só vai se desenvolver se você fizer. Escute essa intuição, escreva sua própria história, seja protagonista da sua versão. Dance, crie, assim como uma criança. Resgate essa essência. Brinque, saia desse modo sério, tá ligado? Cuide da sua criança interior, para que assim você consiga cuidar das outras crianças e desfazer o círculo de violência que sofremos. Assim a gente cria o mundo que a gente deseja. E lembre-se de que nada é criado do nada. O meu desejo é de ver um mundo com mais amor, espontâneo, livre, com pessoas conscientes da sua potência criativa, sexual, esbanjando sensualidade, colocando também a sua potência para o mundo e criando realidades muito positivas e transformadoras para nós. E isso é expressar sua grandeza e reconheçamos nossa grandeza também. Deixemos essa grandeza se manifestar sem se bloquear. Imagine você criança e olhando para onde você está hoje. Essa criança teria orgulho por quem você é? Me lembro de quando eu tinha uns 9, 8, 10 anos por aí, e eu gravava vídeos no celular de teclado de eu fazendo minhas brisas, compartilhando ideias, e eu tinha o sonho de estar compartilhando essas histórias e vídeos na internet, e esse vídeo aqui está sendo o primeiro passo para eu estar fazendo isso, então é um grande passo para mim também, eu honro isso, por mais que imagino que muitas pessoas não vão olhar para esse vídeo, mas espero que as pessoas que vejam se toquem, porque realmente fiz com muito amor. E se você tá junto comigo e assistiu o vídeo até aqui, eu quero saber com honestidade o que você achou e se você vai
aplicar de fato essas práticas que eu falei no seu dia a dia. Então comenta aqui embaixo tudo isso e não se esqueça também de curtir e compartilhar para alguém que possa servir esse conteúdo que eu fiz. Fechou? É nóis. Que voa!